Oi pessoal, tudo bem? Faz um tempo, né, que a gente não vem aqui conversar. Prometi para vocês alguns vídeos, mas pela correria a gente acaba sem ter como gravar muito aqui. Mas hoje eu trouxe um tema bem legal, acho que vocês vão gostar bastante. Bom, esses dias todos, né, que eu estive sem postar alguma coisa aqui, eu estive refletindo algumas questões, lendo bastante, ouvindo muitas pessoas também. E uma das coisas que a gente mais tem ouvido falar é a respeito de quão insuportável tem sido esse momento de estar em isolamento, não é verdade? E aí, um determinado dia chegou aqui em casa, não sei se eu falei para vocês, eu gosto muito de literatura infantil, porque eles trazem temas que são próprios da nossa realidade, mas de uma forma muito, muito sutil, né? E muito delicada, né? E é bem interessante. Algum tempo atrás a Jujutsu trouxe um livro que foi fenômeno assim na internet. Muitas pessoas comentaram que foi a parte que falta, inclusive ele tem a sequência, né? Que é a parte que falta encontra o grande O. E aí nesse livro a gente falou muito a respeito da falta, a respeito do vazio, né? De quão importante é a falta, né? No processo de autodescoberta, no processo de busca, na nossa necessidade de estar sempre nos aprimorando, enfim, a falta é necessária, né, até determinado ponto. E aí, recentemente chegou pra mim aqui em casa, né, nem pra mim, né, eu falo pra mim porque assim, eu amo literatura infantil e eu acabo viajando nesse universo com a minha filha. Chegou pra gente aqui esse livrinho muito, muito interessante. Também é da Companhia das Letrinhas, tá? Na verdade, a tradução dele foi feita pela Companhia das Letrinhas. Muito interessante, chama-se Apesar de Tudo. É do autor Diego Francisco Sanches, foi escrito no ano de 2018, depois de uma viagem que o autor fez e que ele refletia justamente sobre essa questão de encontros, desencontros, a distância, né? E ele é colombiano, tem 36 anos. A tradução foi feita pela Mel Brits, tá? E é um livrinho assim, gente, muito simplesinho, sabe? Com traços bem simples, com uma escrita bem simples. Vou dar uma visualização para vocês aqui, rapidinha, tá? Ele não possui muitas cores, mas olha só para vocês verem. Os personagens principais são pinguins, olha só. E o livrinho todo é assim, baseado em pequenas frases, certo? E essas pequenas frases é que levam a gente à reflexão sobre essa questão do encontro e desencontro com o outro. Se você tiver a oportunidade de ler, eu vou deixar um trechinho depois que eu encontrei no YouTube sobre esse livrinho, é só assim, para dar um saborzinho do que é. Mas assim, ele me fez refletir muito a respeito do encontro, desencontro, a distância e a responsabilidade que muitas vezes a gente delega para o outro sobre o equilíbrio de um relacionamento, né? E ainda me trouxe a reflexão sobre essa questão da pandemia, da dificuldade que nós estamos de estar em isolamento, né? A questão que nós estamos sempre buscando o outro para nos completar. Naquele livrinho, a parte que falta já fala um pouco sobre isso, mas aqui eu gostaria de falar mais voltado sobre essa questão do relacionamento, do equilíbrio, né? Das dificuldades na relação, da responsabilidade afetiva, da responsabilidade do equilíbrio da relação, né? E não é só relacionamento amoroso, não. Tô falando de relacionamento de amigos, né? Fraternos, relacionamentos entre familiares, os relacionamentos que nós construímos ao longo da nossa vida, inclusive o relacionamento que nós temos conosco mesmo, porque é o nosso relacionamento conosco que, de certa forma, dita todos os outros relacionamentos, né? E muitas vezes a gente estipula a obrigação do outro de trazer esse equilíbrio. E por que eu não olho para mim, né? Agora, nesse momento em que nós somos chamados a estarmos mais em casa, a ter mais a nossa companhia do que tudo, né? A gente fica agora nesse momento de isolamento, as pessoas, de certa forma, elas trazem assim, ai, nossa, como é insuportável estar em casa, né? Como é insuportável, eu gostaria de ter
de poder sair, de poder ver meus amigos, de poder estar com o outro, né? Por que isso? Eu lembro assim que muitas vezes no momento que a gente podia sair, ai, eu queria tanto ficar em casa, queria tanto estar comigo, e agora nesse momento parece que se tornou insuportável, insustentável para muitas pessoas estar em casa. Bom, gente, de quem é a responsabilidade sobre o equilíbrio da relação? É minha e é do outro, né? Mas muitas vezes, quando nós não estamos bem conosco mesmo, a gente acaba delegando apenas ao outro a responsabilidade, né? De me fazer feliz, de tornar esse relacionamento viável, né? De sempre trazer, é o vem a nós, né? Quando eu não estou bem comigo mesmo, e a gente percebe muito isso na psicoterapia, às vezes com criança, com adultos, né? Assim, é uma coisa incrível. Quando eu não estou bem comigo mesma, quando eu não estou equilibrado internamente, tudo que está à minha volta começa a se desequilibrar também, né? E é preciso buscar dentro de mim as ferramentas necessárias para enxergar melhor, para suportar melhor a minha companhia, a companhia com o outro. É claro que aqui eu falei de responsabilidade afetiva e entra isso também, porque se você está bem com você mesmo, você consegue enxergar no outro aquilo que é suportável e o que não é, aquilo que está me sobrecarregando demais, aquilo que está me roubando de mim mesmo, e eu consigo decidir melhor se é possível ou não levar adiante aquela relação. É só relacionamento amoroso? Não. A gente fala na psicanálise, né, da necessidade muitas vezes de romper com as nossas neuroses familiares. E eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu olho para dentro, né? A psicoterapia, ela vai te fazer isso, ela vai te fazer olhar para dentro para enxergar aquilo com que você precisa romper, aquilo com que você precisa deixar para poder seguir em frente. E não apenas delegar ao outro. Em determinado ponto da historinha, eu acho super interessante porque ele fala de aquecimento global também, de uma forma muito interessante. E aí, os dois pinguins estão numa geleira, né? E acontece o aquecimento global e há uma cisão. E eles se afastam, né? Muitas vezes na nossa relação isso também vai acontecer, na nossa relação com o outro, né? Vão haver desequilíbrios, vão haver inconstâncias, né? E muitas vezes vai haver distanciamentos. Não quer dizer que acabou, né? Mas vão acontecer. E aí vai depender de mim e vai depender do outro saber se eu posso mergulhar, ir em frente para poder encontrar novamente aquele outro ou não. Se eu estou bem comigo mesma, eu vou saber se eu realmente devo, apesar daquela cisão, ir de encontro ao outro. Agora, se eu não estou bem comigo mesma, né, comigo mesmo, eu posso acabar perseverando em algo que nunca vai me dar estabilidade. Na historinha, eles conseguem se encontrar depois de muitas batalhas e muitas perseveranças. E eu lembro assim que em determinado momento você observa que é só um deles que vai atrás. Aí uma pessoa, né, uma amiga falou assim, mas o relacionamento tem que ter um equilíbrio. Os dois têm que ir ao encontro. Sim, isso é verdade, né? Tem que haver o equilíbrio, os dois têm que ir. Mas trazendo para a nossa realidade, nem sempre eu estou bem, nem sempre o outro está bem. Então, em algum ponto, em algum momento, um de nós é que vai ter que buscar esse equilíbrio. E é por isso que é tão importante estar saudável emocionalmente, saudável psicologicamente, para você saber se realmente é viável eu ir atrás, eu buscar esse equilíbrio ou permitir que o outro busque esse equilíbrio. Aqui na historinha é interessante, porque com o derretimento da geleira, o obstáculo que eles têm é a água, né? E aí se os dois resolvem se encontrar no meio da água, né, pode ocorrer o risco deles não terem lá a sustentação, né, certa para manter aquela relação. Então precisou que que estivesse mais forte, né, que tivesse mais força, fosse ao encontro desse outro
e conseguissem caminhar juntos. E relacionar-se, gente, é isso, né? A gente não pode delegar apenas ao outro a função desse equilíbrio. Muitas vezes vai ter que partir de nós mesmos. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar saudável psicológica e emocionalmente. Eu não posso delegar apenas ao outro. Até mesmo para decidir se o caminho que eu vou percorrer com esse outro é o caminho que eu vou dar conta de percorrer. Muitas vezes as pessoas vão para a psicoterapia buscando eliminar todos os seus defeitos, como se aquilo ali, sabe, fosse a forma mais correta de se tornar o ser humano perfeito. E eu gosto sempre de trazer assim, nós somos singulares e são as nossas imperfeições que sustentam essa nossa singularidade, tanto as minhas quanto o outro, né? O olhar para dentro, ele me ajuda nessa aceitação. E me ajuda também a enxergar no outro aqueles defeitos, aquelas qualidades, né, que eu posso suportar. Porque nós somos seres singulares, nós temos defeitos e qualidades. Não existe príncipe encantado, não existe princesa encantada. Existem pessoas com as quais nós encontraremos e com as quais nós conseguiremos lidar com os seus defeitos, com as suas particularidades, né? Buscando equilibrar-se. Ora, eu vou precisar que o outro, né, avance um pouquinho mais para me ajudar nesse equilíbrio. Ora, eu vou precisar avançar para que o outro se equilibre também. Isso é se relacionar. Não existe relação plenamente equilibrada onde os dois se encontram ao mesmo tempo no mesmo lugar. O equilíbrio está nas inconstâncias e na perseverança de lutarem juntos, ora um, ora outro, né? Às vezes junto, às vezes ali ao mesmo tempo, né? Mas sempre respeitando os limites do outro e respeitando os meus limites. E claro, gente, sem deixar que transformar isso num relacionamento onde apenas eu me dou, onde apenas o outro se doa. Não, o equilíbrio está aí, em buscar sempre estar dosando a situação. Se o outro não se doa muito, se é só você, tá errado. Se é só o outro que se doa, é preciso buscar equilíbrio dentro de você para poder equilibrar lá fora essa relação, certo? Por isso a gente fala, não é sempre o outro, às vezes somos nós mesmos. A permissão, né, para ser, para existir, para fazer valer, começa dentro de nós, certo? Então vamos buscar refletir a respeito disso. Ficar ou ir vai depender de você, vai depender do seu equilíbrio interno, vai depender do seu amor à sua própria companhia. E esse momento de pandemia, ele deve servir para isso, para olhar para dentro. Se está te incomodando a sua própria companhia, então é porque tem algo aí que você precisa enxergar para depois enxergar no outro também, certo? Para terminar aqui, é preciso às vezes a gente olhar para dentro, para depois a gente poder exigir o equilíbrio lá fora, tanto dos nossos relacionamentos quanto do outro. Bom, gente, é isso. O livrinho é esse aqui, apesar de tudo, de Bachô. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Vou deixar o link aqui para vocês verem um trechinho. Vale a pena muito a ler, tá? E façam psicoterapia. É maravilhoso, gente, descobrir-se, equilibrar-se, para equilibrar tudo que está lá fora, tá bom? Um beijinho no coração e até a nossa próxima reflexão.